Olá a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a todos os membros do canal Potência de 10. E também um grande abraço a todos os membros da grande nação Madureira. Em todos os estados, em todos os municípios, em todos os bairros, em todas as comunidades, em todos os países, em todos os continentes, em todas as casas, em todas as casas. É bem verdade, em todas as casas. Porque aqui é o canal Potência de 10. Porque aqui é o canal Potência de 10. Porque aqui é o canal Potência de 10. O canal do desafio, o canal da bênção, o canal do milagre. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem o desafio, a bênção e o milagre. É bem verdade. Aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem o desafio, a bênção e o milagre. É bem verdade. Porque o canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. Porque o canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. O canal Potência de 10 diz o que a palavra, as escrituras sagradas dizem, a Bíblia Sagrada diz. Porque aqui no canal Potência de 10, quem é o diretor, quem é o CEO, o diretor executivo do canal Potência de 10 é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito eterno. Aqui quem manda, quem dá as orientações, as instruções e as diretrizes no canal, para o canal, é o Espírito Santo. Aqui quem é o executor principal é o Espírito Santo. O canal Potência de 10 é aquele canal que está fundamentado na palavra de Deus num quadrado perfeito de maior estabilidade, fundamentada em 4 colunas. Primeiro, ensinar, pregar, curar e abençoar. Primeiro, ensinar. Segundo, pregar. Terceiro, curar. Quarto, abençoar. Quadrado perfeito. O que tem aqui, tem lá no céu. O trono de Deus, presta bem atenção, se liga na visão. O trono de Deus, onde Deus está assentado, num alto sublime trono, o trono de Deus está assentado num quadrado perfeito, sobre 4 colunas. Num quadrado perfeito sobre 4 colunas. E a Bíblia fala que é rodas, que giram constantemente, não param dia e noite, para nós entendermos, dia e noite, porque lá não existe essa questão, é atemporal, não existe a questão de dia e noite, lá é luz eterna. E nós estamos fundamentados, o canal Potência de 10 está fundamentado aqui em 4 colunas, num quadrado perfeito, ensinar, pregar, curar e abençoar. Não se esqueça de nos convidar para nós irmos aí realizarmos a grande campanha evangelística 16. A grande campanha evangelística 16, na sua
igreja, na sua congregação, na sua comunidade, no seu bairro, na sua casa, na sua cidade. E não cobramos absolutamente nada para realizarmos a grande campanha evangelística Six Team. Também vamos em outros países, é só nos convidar, nós estaremos indo aí em outros países para nós realizarmos a grande campanha evangelística Six Team, que tem em seu bojo, em seu arsenal, seminários bíblicos, estudos bíblicos, gincanas bíblicas, desafios bíblicos, maratonas bíblicas, a fila do milagre, a grande campanha evangelística Six Team tem tudo isso no seu bojo, no seu arsenal, no seu armamento. Porque as nossas armas não são carnais, são sim espirituais. E não se esqueça de divulgar, compartilhar, assinar, se inscrever, apertar o sininho, dar o seu like, dar o seu joinha, fazer os seus comentários e nos procurar através dos nossos endereços, através do Instagram, o canal Potência de 10. Coloca lá o canal Potência de 10 no Instagram, que vai aparecer as nossas postagens lá, nossas publicações, os nossos vídeos, nosso e-mail, nosso Facebook, nosso WhatsApp. Procura na descrição. Vá na descrição. Procure na descrição. O nosso Instagram é o mesmo nome do canal, o canal Potência de 10. Mesmo canal do YouTube, o canal Potência de 10. Quando você coloca aí no YouTube, o canal Potência de 10, aparece aí o nosso canal. E se você colocar lá no Instagram, o canal Potência de 10, vai aparecer também o nosso Instagram. Nos convide, nós não cobramos absolutamente nada. Nós vamos em outros países, é só nos convidar. Nós vamos em outros países, nós vamos no Brasil, em todas as regiões, em todos os estados, em todas as cidades, em todos os municípios, em todos os bairros e comunidades. Nós vamos. Não temos medo de ir em bairros que as pessoas consideram perigosos. Tem até um testemunho para falar sobre isso. Se você quer ouvir um testemunho nosso, do canal Potência de 10, em passar pelo vale da sombra da morte, nos convida que nós estaremos aí testemunhando, dando também o nosso testemunho, quando nós passamos por uma região perigosa. Então nos convida, nós estamos aqui à sua disposição. Não se esqueça também do grande desafio, do grande enigma. Do grande enigma do canal Potência de 10. O grande desafio, o grande enigma que ninguém ainda conseguiu responder. O grande enigma que ninguém conseguiu ainda responder corretamente. Que é, em qual texto bíblico da Bíblia, livro, capítulo e versículo, que a soma das frações formadas é igual a 80%. Que a soma das frações formadas é igual a 80%. Ninguém conseguiu ainda responder corretamente. O grande desafio, o grande enigma. E o assunto de hoje é o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 7. O que diz? Nós vamos ver aqui o que diz. O que diz no livro de Gálatas capítulo 3, versículo 7.
Este é o assunto de hoje. Na versão da Bíblia Viva, vamos agora caminhar. Jesus uma certa vez disse para os seus discípulos: importa, porém, que eu caminhe hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Quem disse foi Jesus. Importa que eu caminhe hoje, amanhã e no dia seguinte. 1, 2 e 3. E no quarto, já falamos aqui nos vídeos anteriores que é o quarto passo é a vontade de Deus revelada. Importa, porém, que eu caminhe hoje, 1. Que eu caminhe hoje, amanhã, 2. E no dia seguinte, 3. Para que não suceda, 4. Para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém. A vontade de Deus revelada. Gálatas capítulo 3, versículo 7, na Bíblia Viva que diz o Espírito Santo. O Espírito Santo diz, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Eterno diz. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são todos os homens de fé, que realmente confiam em Deus. Então, o Espírito Santo está dizendo para nós, através da epístola do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão, presta bem atenção, os verdadeiros filhos de Abraão, presta bem atenção, os verdadeiros filhos de Abraão são todos os homens de fé, que creem em Jesus Cristo, que são crentes verdadeiros em Jesus Cristo, que realmente confiam em Deus, confiam no Pai, confiam no Filho e confiam no Espírito Santo. Daí se pode ver. Por isso que a Bíblia fala, olhai para Abraão. Quando a palavra de Deus diz, lá em Isaías capítulo 51, versículo 2, que diz, olhai para Abraão, ele está querendo dizer isso, que os verdadeiros filhos de Deus, que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que olham para Abraão, olham para Davi e principalmente para Jesus Cristo. Na versão Almeida Corrigida Fiel, na versão Almeida Corrigida Fiel, o Espírito Santo diz, sabei, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé, os crentes, os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, são os filhos de Abraão. Na versão Almeida Revista Atualizada, de 1993, o Espírito Santo diz, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito Eterno diz, sabei, pois, os que da fé é que são filhos de Abraão. Sabei, pois, que os que da fé é que são os filhos de Abraão. Sabei, é um imperativo, sabei, é um imperativo, é uma ordem, é uma ordenança, sabei.
Continuamos a prosseguir, continuamos a caminhada, a nossa caminhada em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso, o nosso alvo é Jesus Cristo. É bem verdade, o nosso alvo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é Jesus Cristo. Na revista, presta bem atenção, se liga na visão do Espírito Santo, se liga nesse mistério, se liga nessa profundidade. Na versão Almeida, revista e corrigida, o Espírito Santo diz, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Na Almeida, revista corrigida, de 1995, diz, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E na versão católica com cabeçalhos, e na versão católica com cabeçalhos, o Espírito de Deus diz, na Bíblia Católica, propriamente na Bíblia Católica, na versão da Bíblia Católica, o Espírito Santo diz, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito eterno diz, saibam, portanto, que somente aqueles que têm fé, são filhos de Abraão. Somente os que têm fé. Somente os crentes, os verdadeiros crentes, aqueles que têm fé, são filhos de Abraão. Aqueles que têm fé em Jesus Cristo, somente estes que têm fé, que confiam em Jesus Cristo, que confiam em Deus, são verdadeiramente, podem dizer, pode se gloriar, aí você está dentro da vontade de Deus, porque o apóstolo Paulo fala que ele se gloria em Cristo, se gloria em Deus. Quando você se gloria em Deus, você não está sendo soberbo, orgulhoso, ou seja lá o que possam te denominar. Não, é porque a Bíblia te dá esse direito de você se gloriar. Quando você se gloria em Cristo, que você fala que você tem a sua fé em Cristo Jesus, que você crê em Deus, que você tem fé em Deus e fé em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, através do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Saiba, portanto, que somente aqueles que têm fé, que creem, são filhos de Abraão. Vamos continuar, continuemos a prosseguir. Continuemos a caminhada. A nossa caminhada é para toda a sabedoria e revelação na pessoa de nosso Senhor. Habite ricamente, habite poderosamente, habite abundantemente em nós. A palavra de Cristo em toda a sabedoria e revelação. Continuemos. Na versão da Nova Tradução, na linguagem de hoje, na Nova Tradução da linguagem de hoje, na NTLH, o Espírito Santo diz, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito Eterno, diz, portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes, que os verdadeiros filhos de Abraão, né, são os que têm fé. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Simples. A palavra de Deus é simples. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é simples. As boas novas são simples, são coisas simples. Não precisamos inventar, muita gente está inventando muita coisa. E aqui,
Nós podemos ver, portanto, uma conclusão. Portanto, concluímos que vocês devem saber, nós devemos saber que os verdadeiros crentes, que os verdadeiros descendentes, que os verdadeiros filhos de Deus, os filhos de Abraão, são os que têm fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na Bíblia, na versão da Bíblia viva, o Espírito Santo, o Espírito de Deus diz, nós já falamos lá em cima, mas vamos repetir, já falamos anteriormente, mas vamos repetir, para estarmos firmados, fundamentados, baseados, alicerçados, arraigados e sobreedificados na palavra de Deus. Diz, daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são todos os homens que realmente confiam em Deus. Os que confiam em Deus, confiam em Cristo, confiam no Espírito Santo. Ó querido Espírito Santo, ó querido Espírito Santo, ó querido Espírito Santo, vamos juntos chamar o céu à terra. Vamos, ó querido Espírito Santo, esse é o nosso clamor hoje. Vamos, ó querido Espírito Santo, chamar o céu à terra. Ó querido Espírito Santo, vamos chamar o céu à terra. Este é o nosso clamor hoje, chamar o céu à terra, fazer com que o céu se manifeste aqui na terra, se manifeste nas nossas vidas. Muitas barreiras, muitas provações, muitas coisas estão pressionando os verdadeiros filhos de Abraão, os crentes, os que creem em Deus, que confiam em Deus, que tenham fé em Deus. A pressão é muito grande. Então vamos clamar agora em nome de Jesus. Vamos clamar. Ó querido Espírito Santo. Ó querido Espírito Santo, vamos chamar o céu à terra. Vamos chamar o céu à terra. Vamos fazer com o céu. Vamos juntos. Ó querido Espírito Santo, vamos juntos chamar o céu à terra, para que o céu se manifeste aqui em nosso meio, no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida. Aqui na terra manifeste o céu aqui, para que os milagres, as bênçãos e os desafios se manifestem de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Continuemos a caminhada. Continuemos. Na nova versão internacional, na NVI, na Bíblia NVI, muitos têm, cada igreja adota uma versão. Então, por isso que nós também citamos aqui as versões, para que você possa fazer a comparação com outras versões, né? Muitas vezes a pessoa só tem uma versão, né? Como nós falamos, quando você sobe a montanha pelo lado leste, você vai ver uma paisagem diferente de quem sobe pelo lado oeste. Se você sobe pelo lado leste, você vai ver uma paisagem oeste. Se você sobe pelo lado oeste, você vai ver uma paisagem leste, que é diferente da oeste. É assim a palavra de Deus. Quando você vê uma versão, né? E a versão que mais se aproxima, alguns dos nossos estudiosos dizem que a versão que mais se aproxima do original é da Bíblia King James, que nós já falamos aqui, da Bíblia King James, que diz assim: estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão.
Mas nós gostamos aqui do canal Potência de 10 de examinar as escrituras em todas as versões. Em todas as versões. Para quê? Para que nós tenhamos uma visão de 360 graus. A visão da liderança. A visão do Espírito Santo. A visão do Espírito. Por isso que nós falamos, se liga na visão do Espírito Santo. Se liga na visão do Espírito Santo. Então, o nosso desejo é que você tenha uma visão de liderança, uma visão de 360 graus, a visão do Espírito Santo, vendo várias versões e fazendo as conexões para que o Espírito Santo possa pairar sobre essas conexões e te dar a revelação que o seu coração, que o seu espírito necessita de uma mensagem de Deus, uma revelação. Então, nós trazemos o melhor do melhor para você, que é a palavra de Deus. Então, na NVI, o Espírito Santo diz: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são os filhos de Abraão. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus parentes, que Deus abençoe os seus amigos, que Deus abençoe aqueles que estão ao seu lado, que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o que tem a chave da vida, da existência e do milagre. E não esqueça, e não se esqueça de nos convidar, para realizarmos a grande campanha evangelística 16, que está fundamentada, que está alicerçada, que está firmada, fundamentada, alicerçada, arraigada, sobreedificada, enraizada no polígono de maior estabilidade, um quadrado perfeito, que tem 4 colunas. Quais são as 4 colunas? Ensinar, pregar, curar e abençoar. Não esqueça de nos convidar. Não cobramos absolutamente nada para realizarmos a grande campanha evangelística 16. Nos convida. Nós vamos em qualquer país, nós vamos em qualquer região, nós vamos em qualquer estado, nós vamos em qualquer município, nós vamos em qualquer cidade, nós vamos em qualquer bairro, comunidade. Não temos medo de ir em comunidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nos chamou para nós realizarmos a sua vontade. E a vontade dele está baseada nesse polígono regular, perfeito, de maior estabilidade, sobre 4 colunas. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, o que tem a chave da vida, da existência e do milagre. Amém. Amém e amém.